Shalom Alehi. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre algo muito interessante. Falar com vocês sobre o projeto de Deus, o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quero que você compreenda, que você entenda que Deus, a respeito de minha vida e da tua vida, ele tem um plano. Só que esse plano, existe o plano revelado e o plano secreto de Deus. Eu vou contar para vocês essa história. Se você gosta desse tipo de assunto, de conteúdo, fica comigo nesse vídeo, curte, comenta, compartilha e vamos junto e que Deus te abençoe. Não deixe de apertar o dedo no sininho, se inscreva no canal, que Deus te abençoe. Eu estou com a minha Bíblia, com o meu Taná, tá? O Taná aberto no livro de Bereshit 37, versículo 9. Está escrito assim: E teve ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive outro sonho, e nele o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Nós estamos falando nada mais, nada menos de Yosef ben Yaakov, José, filho de Jacó. A Bíblia vai dizer, queridos, que Deus revela a Jacó, através de um sonho, o plano que Deus tinha para ele. Aonde Deus ia colocar ele. Qual era a posição dele, para que ele foi chamado. José, ele veio a esse mundo para ser governador do Egito, para ter um cargo de autoridade no Egito, para ser o segundo depois de Faraó. Quando a gente observa a trajetória de José, a trajetória de sucesso de José, aonde a Bíblia vai dizer que onde ele colocava a mão era abençoado. Aonde José ia, as bênçãos seguiam ele. Quando nós observamos a história desse jovem de 17 anos, que tem uma revelação de Deus para a sua vida, quanto de nós, a gente traz essa aplicação para a nossa vida, quanto de nós já não tivemos revelação sobre o projeto de Deus para a nossa vida? O que Deus tem para nós? E nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, ficamos brincando na caminhada e não chegamos a lugar nenhum. Quando eu vejo José com 17 anos, que tem um sonho tão grande, sol, lua, estrela se prostrando diante dele. Agora a gente vai ver a trajetória para se cumprir esse propósito que Deus tem na vida dele. Deus, ele escondeu de José o propósito, o plano que Deus tinha para a vida dele, de como ia acontecer, como seria a vida de José depois que ele tivesse essa revelação. Cuidado, cuidado com aquilo que Deus te mostra, cuidado com aquilo que Deus te fala. Quando a gente observa Yosef ben Yaakov, a Bíblia diz que ele vai atrás dos seus irmãos, a mandado do seu aba, do seu pai. A Bíblia diz que os irmãos de longe planejam matar ele, tirar a vida dele. E a Bíblia diz que vão lançar Yosef dentro de um poço. Agora observe, Yosef, o sonhador, com tanto sonho, com tanto projeto, está dentro de um poço. E a única coisa que Yosef consegue ver é olhar para fora do buraco, olhar para o céu e enxergar o sol. Aquele que ele, no seu sonho, viu se prostrando diante dele. Agora é ele que está no fundo do poço, prostrado diante do sol. Ali poderia muito bem acabar a história de José. A história seria: José caiu no poço e morreu. Mas a Bíblia vai dizer que não era o plano de Deus que José perecesse naquele buraco. Então diz a Bíblia que agora os irmãos tiveram outro projeto, outro plano maravilhoso. Qual é esse plano? Vamos vender José como escravo. E a Bíblia diz que eles vendem José como escravo. E José, ele vai em direção ao sonho, ao projeto que Deus tem para a vida dele. Só que ele não compreende porque ele tem que passar por aquele processo de dor, de amargura, de tristeza e de decepção. Yosef chega agora na casa de Potifar. E quando Yosef está na casa de Potifar, sendo escravo, a Bíblia diz que as coisas começam a melhorar para ele. Agora Yosef está dizendo: agora Deus está comigo. Agora as bênçãos do Senhor estão me alcançando, porque tudo que eu faço prospera. O meu Senhor me colocou dono sobre toda a sua casa, menos da sua esposa. Mas a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela vai se insinuar para José, ela vai querer se deitar com José. José não vai aceitar, José vai fugir, e por causa disso José vai parar dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão egípcia. E todos nós conhecemos a história, sabemos que um crime desse, Yosef não escaparia com vida, mas Deus não queria matar José. Não era o plano de Deus que José morresse no meio do caminho. Então compreenda que no processo de Deus nas nossas vidas, vai acontecer coisas ruins, coisa difícil, mas não é plano de Deus que venhamos morrer no meio da caminhada.
Então o Sef agora é um prisioneiro egípcio. Ele está sendo prisioneiro dentro do Egito e cometeu um crime que ele não poderia escapar. Atentou contra a mulher do seu senhor, um crime imperdoável. Mas a Bíblia diz que Deus está trabalhando através de todos esses processos para ver como é que José ia se sair depois da grande prova, depois do grande teste que Deus estava colocando ele. Por quê? Porque José seria aquele provedor, aquele que ia cuidar do povo da terra. Então, para ele cuidar de alguém, ele vai ter que passar por esse processo de decepção, de tristeza, porque nós, muitas das vezes, quando estamos passando no processo do aprendizado com o Senhor, nós chegamos ao fim do processo que nem Saul, com o coração cheio de ódio, cheio de amargura, porque nós não conseguimos compreender que o plano de Deus era esse para a nossa vida, que Deus precisava tratar conosco, Deus precisava trabalhar conosco, mudar a nossa índole, mudar o nosso caráter, para podermos chegar ao patamar que Deus quer. E diz a Bíblia Sagrada que Faraó sonhou. O projeto de Deus está aí. E José não sabe o que está acontecendo. Enquanto José está lá na masmorra, Deus está dando um sonho para Faraó, dizendo para ele, revelando o futuro para Faraó, revelando o que Deus tinha, qual era o plano de Deus para o mundo. E agora diz a Bíblia Sagrada que Youssef vai vir para revelar os enigmas do Senhor. E quando Youssef revela esse enigma, né, esse sonho profético de Deus, nesse momento em diante a história de Youssef ben Yaakov muda, porque agora José ele passa a ser o senhor do Egito, aquele que comandava o Egito, aquele que tinha todo o poder no Egito. Então observe, o plano revelado de Deus para nossas vidas é o que ele tem para mim e para você. O patamar que ele quer nos colocar. Qual é a posição que Deus tem para nossas vidas? Muitas vezes Deus tem algo muito grande para mim e para você. Muitas vezes Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Mas nós não estamos preparados para suportar o processo. E acabamos morrendo no primeiro buraco que somos lançados. Nós não conseguimos sair do buraco. Porque nós, muitas vezes, quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas se levantam contra nossas vidas, nós reagimos não com sabedoria. Nós reagimos da mesma forma que estão agindo contra nós. Nós queremos matar, nós queremos ferir, nós queremos destruir também as pessoas. Só que o Youssef, ele é jogado no poço, ele fica em silêncio. O segredo é o silêncio. Quando nós fechamos a nossa boca e só choramos, apresentamos a nossa causa a Deus, Deus está dizendo, não te preocupa, isso faz parte do processo. Tu precisa passar por isso. Você precisa passar por esse momento difícil. Você precisa passar pelo momento que você está passando hoje, agora. Isso faz parte do processo. Isso é o teu momento. Isso faz parte da tua história. Isso faz parte do teu testemunho. Lembra do que José falou para os seus irmãos. Vocês tentaram fazer o mal contra mim. Só que isso era plano de Deus. Por isso eu não tenho raiva de vocês. Porque tudo que vocês fizeram, tudo que eu passei, estava no script de Jeová. Nós contamos a história, né, que o Eterno, como um grande cineasta, ele começa a criar um filme, não como um filme de Hollywood, mas um filme de história real. E ali ele vai colocando seus personagens, escrevendo sua história ali. A história de cada um está sendo contada desde o dia que nasceu até o dia que morreu. E no momento que você sai da história, lembra, nós vamos ver Adão. Adão sai da história, vem Sete e vem a geração. A Bíblia vai contar a história de Noé. Noé sai da história, vem os filhos de Noé. A Bíblia vai contar a história de Abraão, vem a história de Isaac, vem a história de Jacó. Ou seja, cada um tem sua história. Então, quando a gente vai lembrar do passado desses homens, nós vamos ver que o passado deles não foi só glória. Foram momentos difíceis, momentos de dor. Eles foram testados pelo Eterno para uma missão. Então, se você está passando por algum momento difícil, se você está sendo testado em alguma área da tua vida, entenda, compreenda que isso é plano de Deus. Isso é projeto de Deus. Deus tem algo grande para fazer através dessas provações, através dessas lutas e através dessas decepções. Te prepara, porque isso faz parte do processo. Eu tenho dito que Deus,
Ele coloca uma escada na frente de todo ser humano. Quando a gente nasce nesse mundo aqui, tem uma escada. E essa escada, ela tem vários degraus, os degraus de ascensões. Cada prova que você passa, você muda de degrau. Você vai subindo degraus, vai subindo degraus. Mas cuidado, não seja como o rei Saul, que despencou do último degrau para baixo. Nós precisamos seguir com passos firmes e compreender que nós estamos sendo testados pelo Eterno e que nunca você venha esquecer. Deus tem um plano que revela e que ele oculta. Ele revela o que ele tem para nossas vidas. Ele revela aonde ele quer nos colocar. Ele revela aonde é que nós devemos chegar. Ele revela o que ele projetou para nossas vidas antes de nascermos. Só que ele esconde o processo, porque o processo é dolorido. Lembra do povo de Israel, quando ele tirou do Egito? Segundo a história, 40 dias no máximo o povo estava na terra prometida. Mas Deus sabia que eles não estavam preparados para enfrentar os inimigos de frente. Eles não estavam preparados para receber a vitória logo. Eles precisavam ser provados no deserto para que eles pudessem mudar o seu caráter, a sua forma de ver e passassem a ser guerreiros. Para quando eles chegassem na terra prometida, eles iam ter que lutar contra o inimigo, não fugir deles. Se Deus pega o povo que está tirando do Egito e coloca para confrontar os inimigos no deserto, eles voltariam para o Egito. Eles iam morrer todo afogados no rio. Eles iam querer voltar novamente para o Egito, ou seja, eles iam morrer afogados no rio Nilo. Deus não quer isso. Deus não quer covarde. Deus te chamou para triunfo. Deus te chamou para vitória. O plano revelado do Senhor é aonde Ele quer te colocar. Mas o plano secreto é os processos que você vai passar. Então te prepara para os processos e te fortalece. E pega essas palavras e guarda no teu coração e não esquece. Porque você vai passar por um momento difícil, por provações. Mas isso faz parte do processo de Deus para a tua vida, para crescimento, para abundância e para engrandecimento e para te colocar na posição que Ele quer e no tamanho que Ele precisa te colocar. Ou seja, você precisa ser humilde, você precisa reconhecer tuas falhas, reconhecer que só Deus na tua vida. Faça que nem José. Vocês intentaram mal contra mim, mas isso era plano de Deus, para que eu chegasse aonde eu cheguei. Que Deus abençoe a todos com toda sorte de bênção.